Muito obrigado. Eu apetecia-me ficar calado e eu continuar a ouvir o professor Avelino Menezes, porque de facto aprendo sempre imenso com ele e com a visão que tem sobre a economia dos Açores. A minha visão é um bocadinho, não é contra, mas é um bocadinho complementar e quantificada da visão do professor. Ou seja, é verdade que não há ciclos que todos nós temos uma vida exterior virada para fora e uma vida interna dentro das nossas casas. Qualquer região acontece o mesmo, qualquer pequena cidade tem uma parte virada para o exterior, normalmente sujeita a ciclos, e tem uma parte que é virada para o autoabastecimento. Acontece que nos continentes estes ciclos notam-se menos, vimos para os Açores nota-se um bocadinho mais, porque de facto pode haver esta interrupção de transporte ou mudanças de procura e quando chegamos a São Tomé, no fundo as pessoas têm pujança quando há procura externa e depois vivem autoabastecimento e isolamento. O que nós sabemos é que quando estamos totalmente isolados, como eu percebi no AMBO, a economia, o nosso bem-estar é 50%, grosso modo, daquilo que é com especialização produtiva, com troca. Sabíamos isso do Adam Smith, sabemos agora, mas a grande dúvida que nos traz, de facto, o professor que está aqui, o Peter Nijkamp, é dizer qual é que é este balanço entre o que é interno e o que é externo. O que é interno é naturalmente diverso e enriquecedor. E, portanto, cria inovação, cria aquele diálogo com a procura interna e, por isso, de alguma forma, grande parte da inovação surge nas grandes cidades, onde este autoabastecimento surge da competição. Quem está mais longe, esta relação com o exterior é fundamental. Foi essa a sabedoria do caminho para a Índia, foi criar economias ao longo do percurso de 100 anos, economias de alguma forma sustentáveis, e que nós soubemos fazer como ninguém, mas a dúvida está agora como é que nós, na periferia, conseguimos passar, ser sustentáveis, sabendo que grande parte do nosso mercado é exterior. E por isso é que nós temos o abandono do norte interior, porque, de facto, a ocupação, ser por gado ou ser por floresta, ou ser por leite ou ser por floresta, é completamente diferente em termos do efeito multiplicador, em termos de população e da relação entre o território e a sociedade. E, portanto, naturalmente está desertificado, porque a ocupação do solo leva à desertificação, com eucaliptos em vez de gado, ou com gado em vez de outra coisa qualquer. Portanto, há esta... Naturalmente, a riqueza da cultura está no todo, na diversidade. E, portanto, esta interação com o exterior, que até está relacionada com o professor Félix, que fala dos povoamentos pré-portugueses que tenha havido, tem que haver uma relação com o exterior. É uma hipótese, mas sabemos é que as sociedades isoladas morreram e esta relação com o exterior, esta ponderação, é que podemos chamar ciclos, certamente em São Tomé. Aqui as várias ilhas são diferentes e pode haver, de uma perspectiva simplista, como disse o professor Avelino Menezes, ciclo, pode-se chamar ciclos, mas de facto o que existe é uma ligação exterior, normalmente especializada, e depois uma economia local mais diversificada. Bom, eu vou um bocadinho quantificar isto. Como é que eu passo para baixo agora? Está aqui, pronto, já sei. Pronto, vou falar de uma introdução da demografia e economia. No fundo, o que eu vou dizer, a minha mensagem é simples. Quem não tem emprego num sítio e pode emigrar, vai-se embora. E, portanto, todas as economias abertas, a população reflete a prazo de 10 anos a dinâmica da economia. E, portanto, vou depois falar da base económica dos Açores atual, e depois dois modelos, um econométrico para os Açores que desenvolvi o ano passado com o professor Mário Fortuna e outro que nos foi pedido este ano por ilha, que também dá resultados interessantes. A história é esta, é que como é que chama? O Costa Neves, às tantas dizia, parece impossível que nós distribuímos o dinheiro, sem grande critério, pelas várias ilhas, ou com o critério muito político pelas várias ilhas, e a relação entre o serviço público e a população era mais ou menos constante. Bem, o grande motor da economia
pós-autonomia passou a ser o dinheiro público e, portanto, naturalmente, era a exportação da autonomia, que era o dinheiro que vinha de fora, como a economia de Cabo Verde depende do dinheiro dos imigrantes, assim aconteceu na economia dos Açores, pelo menos das ilhas mais pequenas, e naturalmente que o serviço público se relaciona com a população, mesmo que não haja planeamento. Porque, digamos, a causa é o dinheiro que se coloca lá do ponto de vista externo. E, no fundo, esta relação, que é um clique, quer dizer, a população depende do emprego. Se eu não tiver emprego e puder emigrar, eu emigro. Houve alturas em que não é possível emigrar e depois abre-se o caminho para ir para a América do Sul ou para a América, mas, de facto, o causador da imigração para a América do Sul ou para a América não é, como alguns historiadores dizem, o facto de terem aparecido um barco e obrigado as pessoas a ir para a América, ou para a América do Sul ou para a América do Norte, é porque, de facto, as condições aqui eram más. Ninguém muda de sítio se estiver bem no seu sítio. Portanto, nós economistas temos esta simplificação, é que achamos que a racionalidade do homem se manteve mais ou menos constante face às condições que tinha e, portanto, pensamos assim, quer dizer, se as pessoas puderem não emigrar e tiverem riqueza e bem-estar suficiente, não emigram, então ficam no mesmo sítio. Pronto, e é este pressuposto que de alguma forma está na busca de relação entre emprego e população, que nos foi pedida aqui pela Comissão Económica ou Social, muito relacionada com estas preocupações da população, ou seja, sobre a população. O que atrai a população, sejam migrantes ou sejam pessoas que não emigram para fora, é o emprego, e grande parte do emprego é motivado pelo emprego exportador, seja ele por ciclos ou geral. Porque numa economia onde neste momento nós podemos emigrar, naturalmente as economias exportadoras viradas ao exterior, sabemos isto desde o Adam Smith, são mais ricas do que as economias que tentam black and decker, que eu costumo dizer aos coisas, é que todos nós fazemos este tudo, mas que de alguma forma não tem, é menos competitiva. A diversificação surge pela dimensão, como já dizia o Adam Smith, quando eu sou mais rico, naturalmente quero cortar o cabelo num tipo que sabe melhor cortar o cabelo e quer fazer outras coisas que não faria, mas, digamos, é a dimensão e a riqueza que cria a diversificação. Certamente também há diversificação pelas diferentes aptidões ricas dos Açores, que têm diferentes altitudes e diferentes tipos de ilhas, certamente, e a própria existência arquipelágica define, no fundo, vocações diferentes. Bom, e portanto, a dúvida que eu tenho aqui sobre o que aconteceu no século XVIII é se esta imigração para os Açores de alguma forma resulta, mas é uma pergunta que eu faço aos historiadores, de uma espécie de Dutch disease, é que Portugal começa a receber o ouro do Brasil e às tantas, como aconteceu também no Império Espanhol, a Espanha fica mais pobre, Portugal fica mais pobre porque passa a importar tudo com o ouro que recebe. E, portanto, de alguma forma, os Açores que forneciam trigo ao continente, naturalmente que deixam, se o continente passa a trazer o trigo do outro lado porque tem dinheiro para o fazer, eventualmente pode. Mas isso eu não sei, pergunto aos historiadores e gostaria de perceber esta curva que existe aqui, não do ponto de vista de ter a vida a um barco que leva para fora e que obriga a ir para fora, mas do ponto de vista das pessoas aqui deixarem de ter meio. O professor Avelino Menezes referiu algumas dessas questões que explicam aqui um pouco isso e talvez seja por aí que vamos. Mas, no fundo, a ideia é esta. Um sítio vive em função daquilo que exporta. E isto é dramático em termos democráticos, porque a maior parte dos votantes, os votantes importantes, são aqueles que, de facto, são os empresários que falou, que são os 4 ou 5 empresários que exportam. E a Câmara de Comércio normalmente tem muitos empresários que importam. Portanto, há aqui o regime democrático também, pouco pensado, também cria um bocadinho este dilema entre a democracia, o serviço público e, por outro lado, a competitividade. Agora vamos aqui mais para o século XX. De facto, o que nós verificamos, olhando para as 5 cidades tradicionais dos Açores, é que há uma posição relativa, há também uma resiliência na hierarquia das cidades. Quer dizer, não vale a pena dizer que Angra vai ser maior que Ponta Delgada. Sempre foi Ponta Delgada maior que Angra. Não vale a pena mudarmos, forçarmos
com apoios públicos, o desenvolvimento do Corvo, como estamos agora a fazer, porque o Corvo, embora possa ter capacidade para 600 habitantes, eventualmente sustentáveis na pesca, sustentados no nosso deputado, meu correligionário do PPM, porque consegue reivindicar mais professores, é pouco, não é sustentável. E houve muito desde os anos 60, desde o PRU, que houve esta ideia. Vamos dar dinheiro para se desenvolver. E isto dá à Córsega, dá à Martinica, dá à Guadalupe, não é assim. Portanto, dá eventualmente o desastre de Madrid, que cresce imensamente depois da Guerra Civil Espanhola e que agora, naturalmente, tem reações naturais da Catalunha. Porque, naturalmente, Madrid não tem a dimensão, na hierarquia das cidades da Península, não tem a dimensão que atualmente tem. Portanto, que é nitidamente artificializada pelo efeito cumulativo das transferências financeiras, que seguem uma lógica diferente das interação económica natural. E, portanto, há aqui nitidamente uma diferença, uma perda de importância do Faial, o aumento da Praia da Vitória e, mais recentemente, e desde sempre, uma preponderância, um crescimento grande da cidade de Ponta Delgada, pelo menos do município de Ponta Delgada, que se vê aqui, mas mantendo razoavelmente a hierarquia com uma troca entre o Faial e a Praia da Vitória, por causa muito da base das lajes. Se a base das lajes de crescer, possivelmente aquilo volta ao sítio anterior. Quando a base das lajes eventualmente não deixar de ter todo o efeito multiplicador que existe e atraso, no fundo, através das reformas, deixar de existir. Passa a ser anterior. Bom, há um trabalho que eu fiz, ou que o professor Eduardo Haddad, que vai apresentar uma sessão esta tarde, fez comigo, e que é um modelo de input-output dos Açores, que de alguma forma identifica claramente quais são os motores, e quantificadamente, quais são os motores da economia dos Açores. E os motores da economia dos Açores estão em baixo, portanto, as exportações agropecuárias para o continente, agrícolas para o continente, as exportações agrícolas para outras partes do mundo, a questão da pesca com 3%, as exportações de pesca para o outro lado, para fora do continente, 1,6%, as exportações, outro tipo de exportações, e depois aí as despesas do governo, o apoio público e o turismo. Nessa altura isto eram as contas de 2000 e pouco que a Isabel nos deu, e nós fizemos o modelo de input-output. Portanto, o motor da economia são estes, e é diferente, de facto, de ilha para ilha. Vemos também aqui o efeito multiplicador é diferente. Se eu tiver 1 euro de laticínios, eu consigo multiplicar por 2,12 aquele euro na economia regional. Se eu tiver um apoio do governo, apenas multiplico por 1,31. E, portanto, 1 milhão de euros de exportações de leite valem muito mais em termos de efeito multiplicador do que 1 milhão de euros de vinda de dinheiro, porque exatamente o circuito na economia acaba por ser diferente. O dinheiro do governo vai imediatamente muito diretamente para importações. O dinheiro da economia ligado à agricultura tem alguma interação local que é mais enriquecedora do todo. Também fizemos, nessa altura, a questão qual é o efeito multiplicador por cada uma das ilhas, e naturalmente as ilhas maiores têm um efeito interno maior do que as ilhas mais pequenas, que, como são mais pequenas, o dinheiro chega e tem que logo importar ou de São Miguel ou da Terceira, e, portanto, o efeito multiplicador é menor. E, portanto, há aqui um efeito interilhas e um efeito vindo de fora. Finalmente, temos aqui, enfim, neste quadro um bocadinho, pouco claro, mas vemos, de facto, que há 3 motores da economia das ilhas: o motor ligado à agricultura, o motor ligado ao turismo, que aparece aí a meio, e o motor ligado ao apoio público, que aparece no fim. Pronto, isto é o que sabemos do tratamento das contas regionais, depois espacializadas por ilha, com o algoritmo que o professor Haddad fez para o Brasil e faz para todo o país, fez para a Angola, agora em novembro passado, e já está a fazer consultoria para a Angola, está agora a apoiar a gestão da economia do Estado de São Paulo, à abertura dos vários municípios para gerir ao mesmo tempo a pandemia e a economia, e já salvou, diz a imprensa brasileira, 310 mil empregos com base nesse saber do modelo input-output aplicado ao seu Estado. Pronto, e agora temos uma abordagem diferente, que é, no fundo, é pegar nas contas regionais ou nas contas nacionais e arranjá-las do ponto de vista espacial, e aquilo, como eu brinco com ele, isso é uma questão de pegar numa folha de papel e atirar assim, e depois atirar. Portanto, aquilo é pegar nos dados que existem
e arrumá-los de forma a dar equilibrado. Outra coisa é nós pegarmos nos dados exatamente como eles são e vermos qual é que é a sua relação. Tem a ver uma coisa com a outra, tem que ser consistentes uma coisa com a outra, mas, digamos, os cálculos são um bocadinho diferentes. Neste pressuposto que, de facto, o leite, a pesca, o turismo, são os motores da economia, nós relacionámos, no modelo econométrico feito com o professor Mário Fortuna, relacionámos estes fatores com o emprego. E, de facto, vem ali do lado direito, estão aqui os dados que recolhemos, e ali do lado direito, a estimativa parece fantástica, não é? Portanto, era um exercício que eu fazia com os alunos na aula, facilmente com o leite, com os dados que vêm na estatística, o leite, a carne, o turismo, etc. Fazíamos, aquilo corria muito bem até à crise, depois deixou de correr bem na crise, e o professor Mário Fortuna deu-me os dados da dívida e deu-me os dados das transferências do Estado, etc. E aí, com esses dados todos, nós começámos a perceber, sem artificialismos, qual é que é o impacto da dívida. E aí é um bocadinho tremendo. Primeiro, os fundos europeus não dão emprego nenhum significativo. E nós percebemos porquê, porque os projetos são selecionados para ganhar o projeto, gastam o dinheiro do projeto, o projeto normalmente tem alguma coisa importada, mas emprego real, cria algum emprego naquele momento, mas depois não cria emprego para a frente. O leite, cada 10 mil litros de leite, ou seja, cada hectare dá um emprego, com efeito multiplicador. Cada avião com 100 turistas dá 3,4 empregos neste estudo. Cada milhão de euros vindos do continente, há ali duas variáveis, é uma menos a outra, dava neste cálculo 43 empregos, mas cada milhão de dívida tirava, com este cálculo, 80 empregos no ano seguinte. E isto é que é dramático para a economia regional neste momento. Pronto, e depois pediram-nos um modelo econométrico para todas as ilhas. E começámos a pôr os dados desagregados por ilha. Claro que tivemos que arranjar uma forma de redistribuir a dívida e redistribuímos de acordo com... O melhor resultado que deu foi com a redistribuição dos dados da educação, não necessariamente com os dados da saúde, foi com os dados da educação, porque se calhar os dados da saúde estão imputados à ilha, mas é ao doente, e portanto o doente vem para Lisboa ou vem para as outras ilhas, e portanto não deu resultado significativo, e pronto, e chegámos a uma conclusão interessante, que manteve-se de facto a ideia, cada 100 hóspedes dão 3,4 empregos, cada hectare de leite, 10 mil litros de leite, dá um emprego em termos de efeito multiplicador, cada tonelada de pesca dá 0,2 empregos, e por aí afora, com dummies depois para São Jorge e para as ilhas mais pequenas, e pronto, e chegámos à mesma conclusão, reforçámos a mesma conclusão que tínhamos, com o efeito aí da dívida um bocadinho mais forte, porque entretanto a dívida, já temos mais dados mais atualizados, a dívida aqui começou a subir depois da crise de 2012, em que o Governo da República desceu as transferências para a região e o Governo regional continuou a gastar, enfim, não achou por bem gastar o mesmo dinheiro, portanto foi aumentando a dívida, e neste momento a dívida de facto com a internalização das dívidas das empresas públicas, da SATA, etc., ficou exorbitante. Bom, é o modelo que temos, que já dá para fazer depois as estimativas, não só... e temos aqui um outro modelo estimado, que foi aquela tentativa nova, de relacionar o emprego com a população. E dá resultados muito interessantes. Há 40% das pessoas que não mudam, de facto, de sítio. São os mais velhos, eventualmente os mais novos, não mudam de sítio. Mas depois, há umas dummies para São Miguel, Terceira e Faial, portanto, onde há governo que, pelo processo de urbanização natural, crescem sempre um bocadinho, e há uma constante decréscimo da região que está ali, decréscimo da população, mas pronto, o modelo não é tão perfeito como o outro, e tem apenas 9 observações, nós agora podemos aumentá-la, porque eu começo a acreditar mais nos dados da população servidos pelo INE, e portanto, no fundo, o que nos diz é que há uma relação direta entre o emprego, a prazo, não é? Passado 3 anos, as pessoas vão-se embora. Não têm emprego, vão-se embora. Não, por uma população que fica, 40%, mas os outros vão-se embora. E é isso que aconteceu em Portugal, quando houve a crise de 1912, 1910, 1911, 1912, e é isso que acontece nos Açores, quando os meus filhos não têm emprego, cá vão para fora. Não há... e podem ir para fora, vão para fora. E, portanto, por um lado, o modelo que explica o emprego, isto é para São Miguel, é muito bom,
E o modelo que explica à população não é tão bom ainda, enfim, vamos melhorá-lo, mas é muito interessante, porque nos momentos de crise aumenta a população, porque há pessoas que vêm de fora, quer dizer, no fundo só é um fenómeno típico das zonas periféricas, em que quem estava a sofrer a crise nos Estados Unidos ou em Portugal volta para a sua terra. Alguns voltam e, portanto, há aqui um desfazamento do fenómeno, aqui, pelo menos aqui notado nos Açores. Ou seja, não segue exatamente a população, mas segue tendencialmente. E, portanto, é possível nós termos os vários cenários de evolução. E os cenários de evolução que dependem da política e dos cenários face ao Covid, e, no fundo, ali admitimos que a dívida se mantinha em 100 milhões de euros ou 1.000 milhões de euros, já está em muito mais, e depois que a recuperação do Covid era diferente ou não diferente, e vemos ali a evolução da população percebível pela economia e por estes instrumentos muito claros de haver Covid, ou não, que tem um impacto grande no turismo, ou não haver Covid, de haver dívida ou não haver dívida, admitindo que ceteris paribus, que o leite e que as transferências do Estado se mantêm. E temos aqui a evolução para São Miguel, temos aqui a evolução para a terceira, e eu tenho feito agora, quase mês a mês, quando saem os dados da estatística sobre o número de turistas, qual é que é a evolução, neste caso, mensalmente, quando saem os dados, qual é que é a evolução do emprego. Para aqui, é claro que está um bocadinho atomado pelas medidas bem feitas enfim, em tempo, mas têm que ser calibradas deste layoff e que, naturalmente, não estão expressas no emprego, e ao dar-se dinheiro às pessoas, exerce o efeito multiplicador, é como se houvesse mais dívida, mas no primeiro ano em que há um efeito positivo no primeiro ano, devido ao aumento da despesa, mas no segundo ano temos que pagar os juros e a prestação e as amortizações do capital em dívida e, portanto, enfim, o efeito, passado um tempo, acaba por ser negativo. Bom, vou concluir, no fundo, dizendo o quê? Dizendo que os modelos, de facto, ajudam-nos a gerir isto. Nós já temos muito mais dados, já temos modelos, eventualmente, mais conhecidos, que não tínhamos poucos dados e também sabíamos menos, e, portanto, já temos, e estamos a aprender mais uns com os outros, neste caso aprendemos com o Brasil, aprendemos com os nossos colegas de Espanha, etc. Temos capacidade de fazer modelos económicos mais ajustados. E isto é importante não só para perceber o que é que acontece em termos de emprego, mas para perceber o que é que acontece em termos de população. Porque, do pressuposto que está aqui provado, e está provado de alguma forma historicamente, com uma determinada interpretação, que a população não é meter lá a gente. As pessoas têm que fazer alguma coisa. Têm que vender, e as pessoas fazem alguma coisa se houver uma ligação ao mercado exterior. Podemos viver em autoabastecimento, mas com o mundo global já há muito pouca gente a viver apenas isolado, e mesmo essa gente tende a ficar, enfim, tende a desaparecer. Não é? E, portanto, nós sabemos que, desde o Adam Smith, sabemos que é através do mercado que nós nos desenvolvemos. Pensávamos que era só com o dinheiro, aprendemos isto e está aprovado. Não há melhor teoria até agora. Aliás, todas as outras tentativas que foi fora do mercado não resultaram, através do planeamento não resultaram, e, portanto, voltamos à mesma. Sabemos também que, desde o Samuelson, que é muito importante, este segundo ponto eu não falei nele, que há bens públicos, mas os bens públicos é como o império, resultam do contributo de cada um, que dá o benefício de cada um, e do custo, portanto, é o benefício marginal somado, que tem que ser igual ao custo marginal da festa do império. E nós, desde o Faraó, temos o erro de achar que é o benefício médio igual ao custo médio, que as pessoas do corpo têm tanto direito, têm o mesmo direito a ter, coitadinhos, um avião por 200 euros para ir até Lisboa, quando é mais caro. O resultado é o que acontece, há automaticamente um monopólio, tem que ser concedido um monopólio, e o monopólio gera-se pior, e o monopólio vai pedir ao Estado para pôr as passagens a 200 euros, que é quanto elas custam. Isto não é um erro dos Açores, é um erro de todo o país, é um erro de todos os impérios, desde todo o Estado, desde sempre. A sabedoria tem sido em fazer poder municipal, em fazer, no fundo, atribuir competências e impostos aos municípios, mas às vezes perdemos essa função e achamos que é só uma questão de poderzinho local. Não é, é uma questão de gestão eficiente dos recursos públicos, porque os bens públicos têm uma escala limitada no espaço. Também sabemos, desde 2019, que a economia depende destas coisas.
nesta fase. Se quiserem tomar atenção, aliás, isso vem na estratégia, não é? Agricultura, pescas, turismo, eventualmente logísticas e diversidade suficiente e educação, que é para surgirem novas ideias. Porque, de facto, estão a surgir imensas ideias ligadas ao teletrabalho, temos bons exemplos aqui, e certamente essa busca de novas competências é fundamental ter a diversidade, e a diversidade aqui que é riquíssima nos Açores. Exatamente porque é uma das vantagens de estar isolado, é que nós aqui, de facto, temos quase tudo, e quase tudo pode naturalmente evoluir, e temos cultura e pode naturalmente evoluir para uma nova explotação ou para simplesmente ter aqui uma vida melhor com base na produção local. E também sabemos que erramos nesta mismatch da democracia. Erramos quando os lavradores quiseram a cota, porque pensavam que estavam mais protegidos, e perdemos 10 mil empregos. Porque cada 10 mil litros de leite produz um emprego. E, portanto, andámos durante não sei quanto, 10 anos, a produzir 500 milhões de litros de leite, quando podíamos produzir quase 650 milhões. Passam as contas, dá mais ou menos isso. 10 anos a perder. Erramos quando não liberalizámos o transporte aéreo. Quer dizer, viu-se. O boom turístico foi quando apareceu o low cost. Porque o turismo os Açores são fantásticos. Não todas as ilhas, mas São Miguel, Faial, Pico e Flores são fantásticos, de facto, para o turismo, para terem uma vocação turística em que as pessoas, todas elas, se viram para aí. Os outros terão visitantes, também são bonitas, mas têm visitantes. Mas só aconteceu quando liberalizámos o transporte. Tínhamos medo. E não houve desígnio político, tanto do PSD, como do PS, como do CDS, como de todos, para dizer assim, liberalizem isso, que dá. E já havia exemplos na Sardenha, em todo lado, nós já estávamos a dizer isto há imenso tempo. E, portanto, eu acho que neste momento estamos a errar, de facto, com a dívida. E estamos a errar não é só ao nível governamental, estamos a errar ao nível de todas as entidades. Ao Golfo, as pessoas acham que alguém vai pagar a dívida. Ninguém vai pagar a dívida. Nós vimos isso para Portugal. Foi preciso fazer um esforço grande para melhorar e mesmo assim estamos aqui. Crescemos menos 3% do que devíamos crescer, diz a gente do Banco de Portugal, os meus colegas do Banco de Portugal, porque tínhamos que pagar os juros da dívida. Portanto, Portugal não teve tão grande desempenho como teve a maior parte dos países que recuperaram, porque tinha uma dívida enorme. E, portanto, mesmo a recuperação, depois tem que pagar os juros, mesmo com os juros. Portanto, aproveitar este momento em que, de facto, temos dinheiro para não fazermos obras faraónicas outra vez e para fazermos obras bem selecionadas com o dinheiro que nos dão, parece-me fundamental. E, portanto, eu acho que esta é o que me é dado dizer. Sabemos um bocadinho mais do que sabíamos, mas claro que estamos sujeitos a fazer estes erros que também certamente se farão outros erros que poderiam ser evitados. E é isto que eu tenho para dizer. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua brilhante exposição e vamos passar a um momento de questões. Quem tiver questões, alguma dúvida, quer algum esclarecimento, podem se inscrever. Professor Félix é o primeiro. Tem a palavra? Muito obrigado pela vossa apresentação, foi muito útil. No entanto, surgem dúvidas. Do ponto de vista histórico, surgem dúvidas se a gente quer, de facto, num primeiro caminho, uma economia dos Açores. Até porque o povoamento dos Açores é feito quase por obrigação da coroa, com uma divisão da terra por capitães monetários que, no fundo, escravizam pessoas. E se escravizam pessoas, prestam um serviço à coroa. Eu não creio que isto seja, de facto, uma economia. Isto é, de facto, uma empresa. E os Açores são uma empresa de tal forma que, inclusivamente, aquilo que poderíamos dizer como sendo o pastel de uso como um produto açoriano, acaba por ser algo que interessa aos flamencos. E por isso mesmo é que Portugal tem ajuda aos flamencos para se instalarem nos Açores. Até que ponto temos aqui uma economia? E até que ponto a economia é a liberdade de eu poder ou não produzir?
E isto é importante na medida em que há resquícios disso que ainda existem nos Açores. Nomeadamente nas 7 cidades, que a gente nem sequer é dono do chão, do regime feudalista que ainda nem conseguimos resolver e que entronca em questões que são difíceis de explicar pela economia. No fundo, a economia dos Açores, eu poderia dizer, é simplista e a única coisa que fez, e faz sempre muito bem, é vender gente ao mão de obra. E isto é, de facto, um universo diferente. E eu passava agora ao professor Tomás. Como é que é possível que o Porto, com a dimensão que tem, possa ter uma economia? E que a gente possa dizer que há a economia do Corvo, e que há a livre iniciativa do Corvo, e que há a sustentabilidade do Corvo, se não houver um custo acrescido para o país e para a região de uma ilha como o Corvo. No fundo, há que fazer aqui uma avaliação custo-benefício da presença humana no Corvo. E não entrarmos só na lógica da economia básica para olharmos para um problema, porque, de facto, dá respostas a determinados problemas, com determinados modelos, mas é preciso perceber, do meu ponto de vista, qual é o domínio da aplicação do modelo. Quantas pessoas é que é necessário para dizer que temos um bom modelo económico e sabemos que para os grandes números funcionam bem. Qual é o mínimo para o funcionamento de uma lógica económica e de uma economia açoriana com ilhas como o Porto, que permita, de facto, a liberdade das pessoas voarem por questões económicas livremente para o Porto e concorrencialmente para o Porto. Porque há questões que a concorrência parece não querer funcionar. Primeiro lugar. Bom, a pergunta está muito mal feita. Porque a racionalidade é a dos corvinos, não é? Eu não tenho que racionalizar nada, só qual é a dimensão da economia do corvo. Tenho é que dar condições aos corvinos, semelhantes à que dou aos outros portugueses, para fazerem o que bem querem naquela terra, e foi assim que sei que inicialmente foi povoado por escravos, mas que de facto depois foram livres de sair. E se quiseram ficar, foi porque quiseram ficar. Agora, o que nós sabemos, um bocadinho com estes modelos, é que, de facto, a economia do Corvo depende dos 10 pescadores que lá estão, das 300 cabeças de gado, não sei, uma coisa que valha, que exportam de carne, e de algum turismo que tem, e depois 70%, é o que temos ali neste momento, do dinheiro que vem de fora. Portanto, isso podemos dizer neste momento que... E aí podemos pensar a dizer assim, eu com esses 70% consigo tirar os corvinos todos de lá? Não, se tirasse 70%, se calhar há 10 pescadores que passam a ser 12, se calhar há alguns lavradores que passam a produzir leite e atinge uma população não de 480, mas 250, que pode não ser renovável, mas é renovável do ponto de vista das fajantes de São Jorge, vão lá de tempos a tempos. Portanto, não há território nenhum. Se forem donos da terra, portanto, a grande vantagem dos Açores é que não têm uma economia de plantação, eventualmente com algumas exceções, talvez, que eu ouvi falar, talvez do Pico, mas o professor Avelino Menezes certamente saberá isso, como tem em São Tomé. Portanto, nós ainda somos donos da terra. Pelo menos, talvez nas 7 cidades não seja assim, e, portanto, é um problema. Mas a economia, no fundo, tem estes 4 elementos, não é? Salários, rendas, juros e lucros. E precisa dos 4. Precisa da terra, precisa do trabalho, precisa do capital e precisa do empresário. Cada um tem o seu valor. Se, como aconteceu nos laticínios dos Açores atualmente, desde 1994, que deixaram de ter os lucros porque todas as fábricas foram compradas por fora e toda a gente ficou contente, perdemos 20% do valor acrescentado do leite. Não há dúvida nenhuma. Está definido, vem nas contas. Portanto, quando deixámos de ter empresários de laticínios, porque na altura o Governo Regional preferiu valorizar as cooperativas em vez das empresas privadas, porque as empresas privadas exploravam e tal, mas as empresas privadas funcionavam melhor. Aqui, este detalhe dos pequenos erros que se fazem, perdemos 20% do valor acrescentado de leite de laticínios. Pronto. E, portanto, o efeito multiplicador que isso gerava desapareceu. Foi para o Oliveira das Meias, foi para os franceses, etc. E, portanto, o que eu digo é que, de facto, primeiro,
as pessoas em liberdade, nós temos é que perceber porque é que estão a viver nos sítios. Se estão a viver nos sítios apenas porque têm pensões ou porque têm subsídios, bom, aí é um problema que, de facto, se vale a pena, quando acabarem as pensões, desaparece. Esse é o drama do povoamento da ultraperiferia. Que é que, quando tudo depende do dinheiro vindo de fora e do dinheiro do Estado vindo de fora, com um critério meramente político, então nós não temos produtores, não temos homens, temos dependentes à nascença. E este é o drama da Martinica, da Guadalupe, que eu vi na Martinica, na Guadalupe, que tem alguma diversidade totalmente artificial, mas que a França acha por bem ter aquelas regiões ali controladas. Isso é, e tem dinheiro para as pagar. Portanto, o modelo, mas o modelo é o contrário. O modelo português acho que deve ser ao contrário. O que é que eu vou valorizar, que é sustentável nestas regiões? Como eu disse ontem, estávamos a falar da Universidade dos Açores, e veio cá o António Guterres, e o António Guterres chegou aqui ao campus e disse assim, isto é para fechar, aqui, numa sala aqui, em campanha eleitoral do PS, foi sério. E às tantas, eu disse assim, Sr. Engenheiro, o senhor dá-nos as mesmas condições que dá aos outros e vamos ver quem é que tem unhas para tocar viola. E isto é o que deve Portugal fazer, não é dar extra, porque pode dar extra a quem de facto necessita muito, e há pessoas que necessitam muito, mas esse deve ser equilibrado. Portanto, a pergunta, deixa-me dizer-te assim, é uma pergunta de engenharia social que dá desastres em França e dá desastres em todo lado, não é? Deu desastres em todo lado. Foi feita, povoamento forçado e pago, vá para lá, a colónia, se depois não deres um espaço de liberdade às pessoas, muito ligado ao controle dos recursos naturais, há alguma renda do recurso natural e há alguma capacidade empresarial, porque depois, se tiras a capacidade empresarial e a renda do recurso natural, perdes tudo, não é? Se a renda da energia eólica vai toda para a EDA e vai para os chineses, quer dizer, qual é? Se a renda da geotermia vai toda embora e não reduz o custo da energia aqui, para que é que nos serve a geotermia eólica? Isto é a renda do recurso natural. Isto é a renda do novo recurso natural. E vai acontecer o mesmo com as pescas e vai acontecer o mesmo com com as outras coisas. Portanto, a renda é uma parte fundamental. Os ingleses gostam de gozar. O rent seeker. E eu digo, rent seeker, se há rent seeker, há rent owner. Não há cá confere. Se há quem procura a renda, é porque há donos da renda. E a renda é o recurso natural. E a gestão sustentável dos recursos naturais faz-se através das rendas. Da boa atribuição dos direitos de propriedade. Pronto, peço desculpa. Muito obrigado. Eu queria fundamentalmente falar de 3 questões na sequência das perguntas que foram colocadas pelo professor Félix Rodrigues. No povoamento português dos Açores, participação de escravos, porque se falou aqui de escravização, mas também já chegámos lá. No povoamento português dos Açores, participação de escravos verdadeiramente ocorreu na Ilha do Corvo. Fundamentalmente na Ilha do Corvo. Mas podemos até dizer que é com recurso a escravos que se completa o povoamento dos Açores. Porque o povoamento das Flores e do Corvo demorou muito tempo a realizar-se. Aliás, o povoamento dos Açores decorre durante mais de 1 século e meio. Começa, talvez no fim do primeiro terço ou no começo do segundo terço do século XV e acaba verdadeiramente já na segunda metade do século XVI, numa segunda metade do século XVI, portanto adiantada, precisamente nas Flores e do Corvo e no Corvo. Depois de ter havido várias tentativas, portanto, de povoamento das Flores e do Corvo que falharam sempre, e só, efetivamente, quando o senhor das Flores e do Corvo, que era também senhor de várias ilhas de Cabo Verde, portanto, enfim, trouxe escravos, portanto, enfim, de Cabo Verde para os Açores, concretamente para o Corvo, que o povoamento do Corvo se completou, e completando-se o povoamento do Corvo, também se completou, portanto, o povoamento dos Açores. De resto, há indícios de uma participação não muito assinalável, não muito considerável, numericamente não muito elevada, de escravos em ilhas açorianas de povoamento mais difícil. Por exemplo, no Pico.
Diz-se que também, no Pico, os negros poderão ter tido, portanto, alguma influência. Mas os dados, portanto, enfim, não são seguros. Os de corpo são, inequivocamente. Portanto, em matéria de povoamento dos Açores com escravos, estamos efetivamente, portanto, enfim, praticamente reduzidos ao corvo. Claro que as ilhas foram sempre uma escala importante, também das rotas negreiras, portanto, vindas, enfim, do Atlântico Sul, mas os escravos passavam mais do que propriamente ficavam. E de resto, ao longo dos séculos, sempre que ficavam, eram mais empregos, portanto, enfim, nos serviços, portanto, enfim, citadinos, domésticos, do que propriamente na atividade económica pura e dura. Até porque isso acontece nos Açores, porque os Açores, portanto, nunca desenvolveram uma cultura, seja ela mono ou não, predominante, portanto, enfim, ou não, que exigisse, portanto, uma mão de obra tal que obrigasse a utilização de escravos. E a cultura que em séculos idos mais obrigava a isso era a cultura do açúcar. Mas como nós nos Açores nunca tivemos, portanto, em relação ao açúcar, uma boa aclimatação, acabamos por não necessitar dos escravos. A Madeira, efetivamente, necessitou. E eu tenho, portanto, um ex-colega meu, amigo, que já faleceu, o professor Alberto Vieira, que fez, portanto, um trabalho, ou melhor, uma tese de doutoramento sobre a história da Madeira, sobre os escravos. Nos Açores, os escravos possivelmente não darão uma tese de doutoramento. Bem sei que as teses de doutoramento são hoje em dia muito mais e mais simples e mais pequenas, portanto, enfim, do que eram antigamente. Desde antigamente não dava. Destas de hoje em dia, portanto, também tenho efetivamente dúvidas. Agora, o professor Félix Rodrigues usou aqui a expressão que acho que foi a seguinte: os senhores das ilhas, deve-se estar a reportar certamente aos capitães do Donatário no século XV, antes de Dom Manuel, portanto, subir ao trono. Os senhores das ilhas procederam à escravização, portanto, enfim, de pessoas por essas ilhas todas. Eu, nesse caso, não gosto nunca de aplicar, portanto, enfim, sentimentos de hoje à análise, portanto, enfim, do passado. Acho que nós não podemos julgar o século XV, o século XVI, pelo prisma, portanto, enfim, que temos ou que tivemos no século XX e que temos, portanto, enfim, no século XXI. Se entrarmos por essa via, vamos, obviamente, fazer ainda manifestações contra a Inquisição, que já acabou. Se entrarmos por essa via, ainda começamos a derrubar algumas estátuas aqui, mesmo na cidade de Angra do Heroísmo. Agora, isso não quer dizer que a gente feche os olhos ao passado. Não quer dizer de maneira nenhuma. Aliás, acho que é importante compreender o passado. Acho que a compreensão do passado ajuda à construção do futuro e acho que a compreensão do passado que ajuda à construção do futuro também ajuda à construção do presente e ajuda também à projeção, portanto, enfim, do futuro. Bem sei que, na prática, os mandantes atendem muito pouco à história. Mas o Hegel já dizia isso, portanto, enfim, no século XIX, e isso continua, portanto, a ser uma constante. E a história, em vez de ter uma função nobre na sociedade, no dia-a-dia, na política, acaba por ter, às vezes, até uma função vil. A história serve para justificar, portanto, enfim, fracassos. Eu apostei, portanto, num determinado projeto, não deu certo, e antes de eu colocar a responsabilidade em cima de mim próprio, o melhor é procurar, portanto, enfim, bodes expiatórios, e procuram-se sempre no passado, nas heranças. Uma vez a herança é muito pesada, outra vez a herança é muito leve, portanto, enfim, não interessa. É o que acontece. Portanto, esta era uma das primeiras questões que eu queria, a primeira questão que eu queria abordar. A segunda tem a ver com o seguinte: se eu percebi bem, portanto, o colega Félix disse que a economia dos Açores não é simplista, ou terá querido dizer que eu tracei, portanto, aqui uma visão simplista da evolução económica dos Açores. Se disse isso, ou se quis dizer isso, disse uma grande verdade. Porque todas as sínteses são simplistas. E o que eu fiz aqui, portanto, foi efetivamente, portanto, uma síntese. Uma síntese é deixar coisas de fora. E quando se deixam coisas de fora, portanto, o conjunto não fica perfeitamente definido. Portanto, se da minha preleção resultou na cabeça de alguém a ideia de que a economia dos Açores é uma coisa, portanto, simplista, não. Eu acho que a economia dos Açores, ao longo dos séculos, se caracterizou essencialmente
pela complexidade e nunca pela simplicidade. Dada a diversidade, portanto, enfim, de ilhas que nós temos, por exemplo, os Açores foram durante muitos séculos conhecidos como um celeiro de outras paragens, um celeiro do reino. Os Açores, entre aspas, o Pico nunca o foi. O Pico não tinha trigo. São Jorge, portanto, enfim, tinha muito pouco. O Faial, por via de ser... O Pico, por ser, de certa forma, como se dizia, uma quinta do Faial, e os faialenses, por terem depois a obrigação de acorrer, portanto, enfim, aos picoenses, também ficavam sem trigo. E recebiam, portanto, enfim, víveres do norte trazidos pelos ingleses, quando o Porto da Horta acaba por ser uma atração para os ingleses. Portanto, se ficou esta ideia de que a economia dos Açores é uma coisa muito simplista, só ficou por uma razão de natureza pedagógica. Eu trouxe aqui uma síntese, eu quis dizer aqui a meia hora, se calhar foi mais tempo, não faço a mínima ideia, eu se calhar quis trazer aqui a meia hora, portanto, uma coisa que só se pode, portanto, enfim, dizer com um pouco mais de sobriedade durante um dia inteiro. Portanto. Finalmente, economia dos Açores. Eu acho que queria falar de mais uma questão. Economia dos Açores exterior. O Félix Rodrigues questionou, portanto, se havia ou não havia uma economia, portanto, enfim, no século, por exemplo, no século XV nos Açores. Eu, de uma certa forma, sou levado a crer que, se calhar, mais do que uma economia, havia economias, portanto, até porque as ilhas, portanto, enfim, estavam muito isoladas umas das outras, apesar, portanto, enfim, de estarem perto. No inverno, portanto, as comunicações, portanto, enfim, eram quase impossíveis. Mas que havia, portanto, um esboço de economia no século XV nos Açores, eu acho que havia. Porque já no século XV, os Açores são considerados externamente como uma espécie de celeiro do reino. Já no século XV, os Açores acorrem à Madeira. E acorrem à Madeira porquê? Porque a Madeira, no princípio, também foi uma mãe do trigo. Mas depois a Madeira, portanto, seguia um processo de maior especialização. E o açúcar frutificou, a vinha frutificou, eram mais lucrativos, portanto, a cerealicultura retraiu-se, os solos eventualmente também se terão cansado e a Madeira passou de produtora de cereais, portanto, a importadora de cereais. E os Açores, portanto, eram um dos primeiros valimentos, quer da Madeira, quer, obviamente, do continente. E se eram considerados, portanto, enfim, um celeiro, portanto, enfim, do reino, é porque tinham, portanto, uma matriz económica relativamente definida. Claro que isso depois coexistia com a necessidade de produção, portanto, enfim, de tudo mais. Sobretudo nesses séculos mais idos, em que não havia, portanto, enfim, não havia, portanto, a ajuda Reynol, havia inclusivamente, portanto, uma perspectiva colonial, portanto, enfim, de extrair e não de entregar, e por isso, portanto, as populações que aqui viveram durante séculos tiveram de se habituar a produzir, portanto, enfim, tudo aquilo que necessitavam. Também os transportes, portanto, eram muito mais escassos do que são hoje. Em termos genéricos, portanto, eram estes comentários que eu queria fazer, portanto, em função das questões que foram levantadas pelo professor Félix Rodrigues e que o agradeço. Temos hipótese de fazer mais uma pequena questão. Não sei se mais alguém quer fazer, são... Há um microfone. Há um microfone. Não veio. É melhor para ser online. É muito rápida. Muito rapidamente, só porque estava a olhar para este último slide que o professor Tomás Gentinho deixou e houve um ponto que me saltou à vista, que tem a ver exatamente com essa bola no canto inferior direito, que diz que as pescas estão a dilapidar o estoque. E isso é uma coisa que não é suposto acontecer na Europa, em Portugal e nos Açores. É suposto nós termos mecanismos para garantir que não acontece e que nós pescamos de acordo com o rendimento máximo disponível numa perspectiva de sustentabilidade. É um mecanismo, existe, às vezes não existe informação suficiente e quando não há informação suficiente aplica-se o princípio da precaução e não se pode pescar. Aliás, é sempre uma guerra
entre pescadores e cientistas e tudo mais. Portanto, a minha pergunta é, se estamos a falar de coisas que não acontecem aqui, mas que nós sabemos que já vêm estoques dilapidados de outras paragens, e isso é possível, é conhecido, embora também esteja contra a regulação internacional, sabemos que nem todas as regiões do globo fiscalizam e atuam da mesma forma, ou se estamos a falar de coisas locais, porque é algo que não pode, não deve acontecer, e se acontece tem que ser acautelado. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com que outra informação disponível é que, já eu percebo que isto é uma simplificação e é arrumar a economia em 3 grandes pontos, na parte agrícola, onde se fala do leite essencialmente, na parte da pesca e depois na parte do turismo, mas se nós quisermos agregar de uma outra forma, olhando aqui assim para o título da conferência, no fundo do mar e de uma gestão sustentável e do desenvolvimento sustentável no mar, nós se calhar temos que atribuir ao mar, por exemplo, aquilo que no turismo tem a ver com a observação das baleias e dos cachalotes e etc., aquilo que tem a ver com o mergulho para observar os peixes, aquilo que tem a ver com pesca desportiva, aquilo que tem a ver com passeios mais ou menos organizados, mais ou menos desportivos ou não no mar, e portanto a minha pergunta é se e quando vai ser um dia possível fazer uma apresentação onde se fale do mar e numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, e se aqui na Universidade e no seu trabalho e da sua equipa já começa a recolher outros elementos que a dada altura nos permitam dizer que ligado ao mar afinal estão mais coisas do que só a pesca enquanto grande agregado de economia do mar. Ou seja, a pergunta no fundo é assim porque de facto só isto é que mostra evidência e relevância suficiente para aparecer num estudo que naturalmente simplifica, ou é assim porque é a abordagem normal e tradicional e ainda não olhamos com outra lente e com outra perspectiva, mas se calhar se utilizarmos já vemos outras coisas, ou não, ou estamos para ver, mas ainda não vemos. Obrigada. Há ali uma pergunta também. A ver se eu não me esqueço. Eu achei muito interessante a palestra e a revisão histórica do professor Avelino Menezes e a do professor Tomás também complementou bastante em termos de uma perspectiva mais económica. Também percebi que, principalmente o primeiro professor Menezes tem influência também na parte política. E eu, por acaso, ainda ontem, eu vivo agora nos Açores, ainda ontem, por exemplo, estava a sobrevoar São Jorge e vi que toda a parte acima de São Jorge está rapada de uma monocultura que é a exploração de vacas. A pesca está a cair. O professor Tomás também falou que para a economia é importante exportar. Sabemos que o grande exportador, neste caso, é a produção de leite, e o turismo está realmente a crescer. E, portanto, o património no mar, o património natural dos Açores no mar e em terra, que também é importante, está-se a degradar. E, portanto, como estudiosos e também como políticos, acho que faltou na vossa apresentação a parte de e o que fazer, ainda por cima a dizerem que a dívida está num estado galopante. Pronto, é isto. Resposta rápida para a ultrapassão do tempo. Pronto, ruptura das pescas. Eu sou economista, sabe, os economistas olham para uma coisa que é muito simples, é o preço. E há um indicador em que a pescaria está sujeita ao regime de livre acesso quando os preços sobem e as capturas descem. E isto é um indicador. O outro indicador que você tem é que é muito difícil para mim encontrar uma relação direta entre as capturas e o emprego. Eu falo ali em 0,2, mas é muito mais robusta a relação com a dívida, com o turismo e com o leite do que é com as pescas. E, portanto, muitas vezes aquele 0,2 não é significativo. E, portanto, ou seja,
tanto como aos fundos europeus como às pescas, é duvidoso que as pescas gerem muito emprego. Aquele número às vezes não é muito seguro. O que me faz lembrar, portanto, isto é um indicador que de facto está no limite, não gera valor acrescentado. Todo o esforço que faz vai-se em custos. E, portanto, quando chega à terra, o efeito multiplicador em termos de emprego, os pescadores não ficam com dinheiro suficiente para depois haver um efeito distribuidor, multiplicador na economia. O outro indicador é, de facto, que é típico, que é o preço do produto aumentar e as capturas diminuírem. O que é normal numa função de oferta é que crescem os dois em conjunto. Este indicador para a pesca diz claramente que está em livre acesso, como está. Não há, digamos, como há nos percebes, como ontem falámos ou há pouco falámos dos percebes da Galiza, a afetação de zonas de costa onde aquela cooperativa tem o direito de propriedade de captar. E, de facto, nos Açores nunca foi feito a sério este regime de afetação de direitos de propriedade da pesca e por isso é que cria esgota aos recursos e por isso é que tem pobreza em rabo de peixe. É o, digamos, capítulo 3 da economia das pescas, de qualquer companhia da economia das pescas, isto ligado à informação que é recolhida sobre os preços, sobre as capturas, e depois este pequeno exercício que eu fiz a relacionar as pescas é a conclusão que eu tirei. É claro que o Gui Menezes vai estar aqui amanhã, não gostou da apresentação que eu fiz o ano passado na praia, mas porquê? Porque você tem uma postura, não tem economistas a trabalhar sobre as pescas, nem pessoas do direito a trabalhar sobre os direitos de pesca, tem biólogos. E os biólogos o que sabem fazer é gastar algum dinheiro a saber qual é que é o mar que existe, ou as pescas que existem, e definir cotas. Depois os políticos vêm e põem a cota um bocadinho acima, e essa cota um bocadinho acima é o suficiente para dilapidar. Não é? E, portanto, as pessoas ficam mais pobres, depois dão subsídios ao pescador. Portanto, o ciclo existe em todo o mundo. É necessário corrigir em termos daquilo que vamos ter amanhã, que é o controle, já existe muito mais, já sabemos onde é que os barcos andam, já sabemos quanto é que capturam, etc. E, portanto, há soluções neste momento tecnológicas para fazer uma melhor regulação. No caso do valor dos ecossistemas, há aqui no valor não é preciso o valor absoluto, porque o valor absoluto dos ecossistemas é infinito, já sabemos. Não vale a pena discutir. Qual é que é o valor dos ecossistemas? É infinito, porque se não houvesse ecossistemas nós morríamos. E, portanto, é infinito. Não é? O que importa é o valor de troca. E o valor de troca você tem que ter vários usos alternativos. Não é? Tem que ter conflito. E, portanto, é preciso, do lado do ambiente, definir onde está o conflito. Primeiro. Depois eu fiz um trabalho que um professor italiano gostou muito, que é taxas de câmbio entre tribos científicas. Não é? Você tem os biólogos que não gostam de falar de moeda. Monetarização, isso é dos economistas. Os outros, não é também. Isso é os economistas. Euros é pecado, não é? E eu disse, olha, está aqui, eu consigo transformar biodiversidade, variação de biodiversidade em euros. Vocês medem em bios, não é? E chamam raros e não raros e invasores e tal. Pronto. E nós transformamos em dinheiro. Pronto. O valor de troca é uma coisa que se aprende nos bancos de escola, infelizmente. E, portanto, mas mede-se na margem. Bem sei que a economia é uma economia, só explica esta escolha, não é? Esta liberdade, mas é relativamente mais fácil saber este valor na margem, quando você está a optar em ter mais um barco ou não menos um barco, ter mais, pôr a zona exclusiva ali ou ali, nesta margem é possível chegarmos lá. Mas saber como nós faz o Constanza, dizer a Terra vale 3 mil milhões de não sei o quê, quer dizer, é um erro de primeira classe, percebe? Está publicado no Ecological Economics, mas é um erro de primeira classe. É infinito, a resposta é imediata. E, portanto, é isto. Não há ali sobre a pergunta. Eu tinha a última coisa sobre o que fazer. Eu acho que o que fazer é pagar a dívida com o dinheiro de Bruxelas e negociar isso, claramente. Nós não queremos mais dinheiro para comprar coisas inúteis, queremos que esse dinheiro dos alemães seja para controlar a dívida. É um bocadinho o que está a ser feito com estes fundos europeus por causa do Covid, e uma vez atendido isto, ir capitalizando as empresas e o governo, porque, de facto, este é o novo colonialismo, não é? E é tão grave quanto a China está cheia de dinheiro e nós assistimos aos tipos da UN Habitat a dizer vamos resolver o problema da habitação com o modelo chinês. Portanto, o que é que eles querem fazer? É aqueles bairros todos vazios de construção,
E quando começarem a dar, que as pessoas põem, o dinheiro vai para a China para pagar a dívida. Portanto, o novo colonialismo é um colonialismo urbano, aliás, nas cidades, a Remax, não é? Onde é que está o dinheiro? Qual é que é o melhor setor de atividade de Los Angeles, de São Paulo? É as Remaxes. Real Estate Business. Estes é que são os exploradores, os jovens exploradores. Porque milhares de hectares no Pico valem muito menos que um prédio em Nova Iorque. Aliás, o Trump tem um prédio em Nova Iorque, não é? Portanto, é preciso vermos onde é que está o valor. E aqui, este valor, é preciso termos muito cuidado a estas políticas de habitação, inclusive às regionais. Quando você dá 9 milhões de euros para apoiar as rendas de habitação social, para quem é que vão esses 9 milhões? Não para autónomos das casas. E, portanto, as pessoas que recebem a renda continuam a estar pobres. Percebe? Portanto, a economia, o que nós aprendemos é que é o circuito. E, portanto, dá dinheiro aqui, não resolve o primeiro problema que ficam pedindo, não é? Às vezes precisa, não é? Mas depois o dinheiro vai para lá a algum lado. Pronto, isto nós na região percebemos bem onde é que vai dar. Bem, muito obrigado pela intervenção, portanto, que fez, no que se reportou àquilo que eu terei dito. Foi sugestiva a imagem que aqui trouxe de passar por cima de São Jorge e de ficar com uma ideia da economia jorgense, eventualmente da economia açoriana. Convém não generalizar muito, porque cada uma das nossas ilhas, portanto, tem a sua especificidade própria. Curiosamente, antes de entrar no governo em julho de 2014, eu publiquei, portanto, um livro, foi o último que fiz, chamado A Ilha de São Jorge, uma síntese histórica. Realmente a Ilha de São Jorge, portanto, é muito singular nos Açores. A Ilha de São Jorge foi sempre nos Açores, portanto, a capital da pecuária. A Ilha de São Jorge foi sempre nos Açores, portanto, a ilha com melhores prados. Daí, portanto, a produção de um excelente leite, traduzido também na produção, portanto, de um excelente queijo, que ainda hoje, portanto, enfim, tem a fama que nós efetivamente temos. Tem a fama que nós ainda hoje conhecemos. Agora, também, portanto, enfim, de uma visão aérea de São Jorge, concluir que há em São Jorge, portanto, uma monocultura, preciso ter algum cuidado. Ao longo da história, também em São Jorge se individualizaram, portanto, outras produções. Por exemplo, nós estamos neste momento na Calheta de São Jorge a finalizar, portanto, a obra do denominado Museu Francisco Lacerda. O Museu Francisco Lacerda fica numa antiga conserveira. O que quer dizer, portanto, que a indústria da conserva também teve alguma expressão. E, curiosamente, as atividades marítimas, eu vi isso quando, em 99, num congresso realizado aqui em Angra e em Ponta Delgada, falei sobre os marítimos nos Açores no século XVIII e cheguei, portanto, enfim, à conclusão de que nos Açores, portanto, a faina marítima não era uniforme em todas as ilhas. Ou seja, era mais intensa nas ilhas agriculamente mais pobres. E São Jorge, atrás do Pico, portanto, era uma das que estava efetivamente na dianteira. Sei lá, portanto, São Jorge também foi a mãe do inhame durante séculos. Creio que em 1694, se não estou em erro, houve em São Jorge, portanto, enfim, a revolta, portanto, enfim, dos inhames, quando a coroa quis, portanto, enfim, taxar a produção, portanto, enfim, de inhames. E como eu disse na minha preleção inicial, quando faltavam, portanto, os cereais, o trigo, que geralmente era para exportar ou para ser comido pelos ricos, quando faltava o milho, que era comido pelos pobres, restavam ou as leguminosas, e onde não havia leguminosas, portanto, eram os inhames. E os inhames, curiosamente, medravam muito, portanto, em terra pobre, o que era, efetivamente, portanto, uma conveniência. E hoje, claro que isto está tudo suspenso, como eu disse, hoje, aqui há uns meses atrás, portanto, São Jorge evoluíra, por exemplo, na promoção do turismo, como as demais ilhas dos Açores. Quanto ao resto de que nós fizemos aqui, portanto, contámos aqui histórias e não apresentámos soluções, bem, eu vim aqui fazer aquilo que me pediram. Claro que despi um pouco a minha farpela de secretário regional de Educação e Cultura e vesti aquela que será a minha para a vida inteira, portanto, enfim, de historiador. Mas eu creio que na ponta final, portanto, disse alguma coisa que se pode aproveitar na perspectiva, portanto, que agora coloca. Eu acho, portanto, que o que há que fazer nos Açores é fundamentalmente formar gente. Eu acho que a gente, portanto, as pessoas são o bem mais precioso. Estou talvez aí a copiar, portanto, as teorias mercantilistas do século XVIII, que não foram todas corretas, mas, em alguma parte, efetivamente, terão sido. E
E o que eu digo, portanto, e não é só pelo facto de ser secretário regional da Educação, é que no passado a riqueza das regiões e dos países aferia-se fundamentalmente por uma mão de obra mais abundante ou menos abundante, por matérias-primas mais valiosas ou menos valiosas. Isso hoje não deixa de ser importante, mas hoje, tal como isso, ou quiçá acima disso, valem fundamentalmente as qualificações. Por isso é preciso fazer, se calhar, a única e a última revolução que nos falta, portanto, que é a revolução da educação. Obrigado. Obrigado. Nós ultrapassamos em 13 minutos o nosso tempo. À hora do almoço podem continuar o debate. Vamos dar por encerrada esta sessão. Muito obrigado. Obrigado.